Olá, o panorama desta quinta-feira, 27 de agosto, está começando. Veja agora o que preparamos para você na edição de hoje. No Giro de Notícias, 31 de agosto termina o prazo final para vacinação contra o sarampo. Parceria entre Ministério da Saúde, Anvisa e Receita Federal vai reunir informações sobre medicamentos de indústrias nacionais. Presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema participam do reacionamento do Alto Forno da Uzi Minas. Você vai ver também: OMS recomenda que crianças usem máscara de proteção como os adultos. Vacina por spray, modelo de imunização contra a Covid-19 é desenvolvido por brasileiros. E ainda, aumenta a procura por livros online durante o período de distanciamento social. Não saia daí, o panorama está no ar. Ainda não há vacina para a Covid-19, mas para outras doenças também perigosas já existem imunizações. O sarampo é uma delas e a campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto deste mês. Adultos de 20 a 49 anos são o foco. A gente recomenda à população que procure o posto de saúde mesmo em época de pandemia. Sabemos que estamos com Covid-19, é fundamental o uso da máscara, o uso da higienização, do álcool gel, mas vá ao posto de saúde, porque lá você terá um profissional que poderá cuidar de sua saúde. Parceria entre Ministério da Saúde, Anvisa e Receita Federal vai reunir informações de estoque e distribuição de medicamentos de indústrias nacionais. De acordo com o secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério, Luiz Otávio Duarte, o objetivo é equalizar os dados. Que é a requisição de informação que foi expressa pelo acordo de cooperação entre Anvisa, Receita Federal e o Ministério da Saúde como interveniente. Ferramenta de BI com informações diárias de estoque e distribuição das indústrias e empresas nacionais. Essa requisição de informação é uma informação muito estratégica para que a gente possa equalizar em tempo real a medicação. Essa informação é de suma estratégica. O gestor da ponta da linha, ele pode utilizar da ferramenta de requisição, ele pode utilizar a licitação, ele pode pedir emprestado, ele pode fazer uma contratação direta utilizando a Lei 13.979, ele pode simplesmente requisitar, utilizando a força da própria Lei 13.979, ou seja, várias ações que o gestor ele pode tomar de posse da informação. E vai ser uma informação cirúrgica. Se ele quiser requisitar ou contratar, ele sabe que na cidade dele, ele tem de posse daquela quantidade e daquele medicamento. O presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participaram ontem do reacionamento do Alto Forno da Uzi Minas em Ipatinga. A religação é vista como um termômetro do reaquecimento do mercado. Afinal, ele é responsável pela etapa inicial do processo siderúrgico, realizando a mistura do carvão com o minério que cria o ferro gusa, utilizado para produzir o aço. Margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante. O dia de hoje é de grande importância para a Uzi Minas. Temos a honra de contar com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do governador de Minas, Romeu Zema, e de convidados como colaboradores que tanto fez e representa para esta Uzi Minas, essa super usina. Hoje é sem dúvida um dia de alegria para todos nós. A retomada da economia brasileira já é uma realidade, presidente. E nessa retomada, o setor aço participa ativamente. E participa ativamente porque o aço está presente em todos os momentos da nossa vida. Para mim,
É uma satisfação estar recebendo o presidente aqui hoje. As vindas do presidente a Minas Gerais nesses 20 meses de governo foram em momentos difíceis. E agora, presidente, uma pauta positiva. Chega de tragédia. Então, estamos aqui hoje reinaugurando o Alto Forno 1 e estamos também num momento de otimismo. A pandemia em Minas Gerais começa a dar sinais claros de que tanto os números de casos quanto de óbitos estão em declínio. Senhoras e senhores, faremos agora o descerramento da placa, que marca a retomada do Alto Forno 1. Na placa lê-se: estamos prontos para crescer com o Brasil. Retomada do Alto Forno 1. É uma satisfação muito grande estar em Minas Gerais, entre amigos. Afinal de contas, eu tenho esse estado como o segundo estado natal. E tenho uma excelente recordação de Juiz de Fora, em especial da Santa Casa, a qual considero a minha segunda maternidade. Por questão de minutos, logicamente Deus em primeiro lugar, e depois os profissionais de saúde salvaram a minha vida. E hoje estou aqui e confesso, muitas vezes não sei como consegui chegar aqui, com tanta coisa contra, mas nós sabemos que Ele decide a nossa vida. Estou muito feliz de estar numa empresa como essa, que é um orgulho nacional, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, que realmente levam divisas, trazem divisas e produzem aqui o que interessa a nossa construção de maneira geral. Então, estou muito feliz e grato a todos vocês. A secretária de Saúde de Caratinga, Jaqueline Marlir dos Santos, confirmou na última sexta-feira a infecção pelo novo coronavírus. Segundo ela, o resultado veio depois da realização de exames de rotina. Jaqueline falou sobre o assunto e ainda deixou um recado para a população. Meu marido, meu filho também. Nós 3 estamos infectados. Como eu sempre falo, né, a gente, enquanto profissional de saúde, fica muito exposto e, de certa forma, a gente expõe os nossos também, né? A nossa casa, filho, marido, enfim. Mas faz parte. Mas graças a Deus, clinicamente estou bem. Nós tivemos, precisamente, meu filho, mais sintoma gripal mesmo, mas estamos bem, graças a Deus. Tão logo nós tivemos o resultado, né, da testagem, imediatamente nós inserimos o tratamento precoce, então estamos fazendo uso das medicações. É importante reforçar que o tratamento precoce não evita a infecção, porém ele evita o agravamento da doença. Continuo reforçando, como sempre tenho colocado para vocês, que é necessário que nós tomemos as medidas restritivas, manter o distanciamento, usar a máscara corretamente, isso é muito importante. Ainda assim, nós corremos um risco. A exemplo disso, estou eu aqui falando para vocês. Então, mantenha o distanciamento, tome cuidado, vamos cuidar da gente para que a gente consiga cuidar dos nossos. Isso é muito importante nesse momento. O uso da máscara de proteção em crianças que têm 12 anos ou mais deve ser feito durante a pandemia da mesma forma que os adultos. A determinação é da Organização Mundial de Saúde. Diante da pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde está orientando que crianças com 12 anos ou mais também utilizem as máscaras de proteção. A medida visa resguardá-las e auxiliar no combate contra o coronavírus. É indicado que ela seja utilizada especialmente quando a distância de 1 metro de outras pessoas não seja garantida ou quando há transmissão generalizada na área. Já para as crianças com idade entre 6 e 11 anos, o recomendável pela OMS é que se use as máscaras sob abordagem baseada em riscos. Isso leva em conta
uma série de fatores, incluindo a intensidade de transmissão na área, a habilidade da criança em usar, o acesso a máscaras e a supervisão adequada de um adulto. Especialistas alertam sobre medidas que podem facilitar o uso do utensílio por parte da criança. Você pode fazer máscaras que sejam mais lúdicas, né? Máscaras que tenham desenhos dentro da tua capacidade de fazer a máscara, ou tentar adquirir essas máscaras de tecido que são recomendadas hoje em dia. Máscaras com desenho da princesa, de heróis, máscaras que atraiam a atenção da criança e tornar isso uma coisa lúdica, né? Uma brincadeira, e fazer com que a criança saiba que ela não tem a opção ao sair, se ela tiver que sair, que ela vai ter que usar a máscara e, principalmente, dar o exemplo. Então, se os pais usam a sua máscara e passam isso com uma firmeza amorosa para a criança, mostram que aquilo é importante para eles e para ela, fica mais fácil. Não que seja todas as crianças que vão aceitar, mas vai ficar muito mais fácil para essa criança aceitar o uso da máscara. Já as crianças com 5 anos ou menos não devem ser obrigadas a usar máscaras com base na segurança e no interesse geral da criança, segundo a OMS e o UNICEF. O impacto potencial na aprendizagem, no desenvolvimento e nas interações que a criança mantém com pessoas com alto risco de desenvolver doenças graves também devem desempenhar um papel na avaliação dos riscos. Lembrar que a máscara, ela é protetiva para os outros. Então, a gente pode ser um portador assintomático ou ter um quadro leve e a gente está eliminando o vírus para o meio ambiente. Então, a função da máscara realmente é essa. Ela vai proteger o ambiente, as outras pessoas e vai proteger o seu filho, vai proteger o João também, que é pequenininho, caso essa mãe esteja transmitindo. Não se deve usar máscara no recém-nascido, por 2 motivos. Primeiro, porque ele não consegue se acostumar. Segundo, que aquela máscara ela pode fazer um bolsão de gás carbônico e o centro respiratório do recém-nascido não é tão eficaz quanto o nosso. E essa presença maior de gás carbônico ali nesse ambiente que a máscara faz na frente do nariz da criança pode ser muito prejudicial para esse recém-nascido. De qualquer forma, é super importante que os pais usem as máscaras de proteção para que as crianças sintam-se estimuladas a fazer o mesmo. Afinal, as ações deles são sempre as maiores referências para os filhos. Uma vacina por spray nasal é a aposta da Universidade de São Paulo contra a Covid-19. O modelo de imunização já testado em camundongos contra a hepatite B foi redirecionado para tentar frear a disseminação do novo coronavírus. Quando pensamos em vacina, já imaginamos a agulha no braço. Mas uma outra forma de imunização, uma vacina por spray nasal contra a Covid-19, está sendo desenvolvida pela Universidade de São Paulo. Para construir a nova vacina, os pesquisadores da USP colocaram uma proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula, criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas do paciente. De acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de 4 doses, 2 em cada narina, com intervalo de 15 dias. Conversamos com o pessoal da farmácia, também aqui da USP, para colocarmos esse imunógeno, esse antígeno, essa vacina, num veículo que a gente chama, que é um veículo feito de uma composição de açúcar e que a gente pode administrar via nasal. Então nós estamos trabalhando em colaboração muito próxima com esse grupo, nós já estamos testando em animais os primeiros protótipos e nos parece que é uma ideia muito interessante. Então por quê? De um lado nós estamos escolhendo os alvos do vírus que nós achamos importante, tanto para anticorpo como para a resposta celular. Por outro lado, nós estamos fazendo a administração nasal.
que é muito mais fácil de administrar, as mães ou as pessoas sofrem bem menos, e além disso, ela é mais barata, mais estável, e com tudo isso nós vamos ainda induzir uma resposta muito forte, que é uma resposta nas vias aéreas, que é o alvo justamente do coronavírus. Os protótipos devem ficar prontos em cerca de 3 meses, quando será possível iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público a um custo de R$100. Existe realmente uma vacina que é utilizada muito nos Estados Unidos, da mesma empresa que está fazendo a vacina do Covid, que é a AstraZeneca, chamada Flumist, em que ela é injetada por via nasal. E a resposta na defesa contra o vírus da influenza é melhor do que a que é injetada intramuscularmente. Então, as respostas têm sido ótimas, porque elas induzem uma resposta imunológica local no pulmão e nas vias aéreas, que nos protege muito bem contra esses vírus que são respiratórios. Então, eu acho que é muito interessante como proposta por causa disso. Quer dizer, nós temos uma resposta melhor e é muito mais fácil de inalar do que receber uma injeção. O projeto está sendo desenvolvido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em parceria com o Instituto do Coração, o INCOR. Estamos tendo um resultado favorável e agora a gente começou uma segunda formulação para tentar melhorar a vacina, melhorar a sua resposta imunológica. A vacina em spray oferece 2 tipos de anticorpos e atua diretamente na mucosa, o que fortalece a imunidade para o combate à Covid-19. Enquanto as injetáveis só produzem uma classe de anticorpo chamado IgG, a nasal, além da IgG, ela produz uma outra imunoglobulina chamada IgA secretora. Então você impede que o vírus entre nas células da região respiratória. A vacina em spray só ficaria pronta depois das vacinas comuns que estão sendo desenvolvidas. Mas, por ser 100% brasileira, vai permitir que o país tenha independência na produção da tecnologia. Vamos saber agora como está a previsão do tempo em Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, a previsão é de sol com muitas nuvens no período da tarde. A mínima é 14 e a máxima de 27 graus. Em Ubaporanga, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima é 14 e a máxima de 28 graus. Amanhã em Vargem Alegre é dia de sol com muitas nuvens. Mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Neste período de distanciamento social, os livros podem ser uma ótima companhia. Pessoas do mundo inteiro estão se despertando cada vez mais para a literatura. Aqui no Brasil não é diferente. Uma tendência este ano tem sido a procura por livros online. Um mergulho nas palavras e na imaginação. A leitura é um passaporte para grandes aventuras, seja um romance, ficção, drama ou uma coleção de poesias. Os livros são os mensageiros de conhecimento e é por eles que Carol tem viajado nesse período de distanciamento social. Essa paixão começou na infância e vem crescendo cada vez mais. Eu lembro que eu dormia às vezes na casa dos meus primos e eu sempre contava alguma historinha antes de dormir. Eu gostava muito disso. E para eu poder contar, eu precisava de saber, eu precisava de ler. E quando eu lia, eu entrava no mundo da história, eu saía do aspecto que a gente está aqui do presente e entrava totalmente na história. Então, viajava nas histórias, a imaginação, e tudo isso me fazia muito bem. Sair, viver uma nova realidade, poder viajar dentro do meu quarto, por assim dizer. Houve aumento nas vendas de livros em vários países. Na França, foi até levantada a possibilidade das livrarias serem caracterizadas como serviço essencial. No Brasil, de acordo com dados do painel de varejo de livros, em 2020, os e-books e vendas online de livros físicos aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. Em uma plataforma online que reúne livrarias de todo o país, as vendas
vendas de títulos literários nacionais e internacionais aumentaram 50%. Carol tem uma coleção particular mantida com muito carinho e esse acervo deve aumentar em breve. Eu tenho até uma lista, né? Porque às vezes eu não tenho ainda a condição de comprar o livro físico, porque além de leitora, eu gosto de colecionar o livro físico. Então, eu compro os livros, mas às vezes não tenho condições de comprar o livro, a sequência, porque geralmente os livros que eu leio são trilogias, ou então mais, né? Aí eu leio online, tem vários aplicativos que você paga, você tem acesso a milhões de livros e tal. Aí eu leio online, mas eu deixo escrito na minha listinha os livros que eu tenho que comprar para completar a minha coleção. Já li, mas eu preciso de ter eles fisicamente, né, por assim dizer. Para quem ainda não tem o hábito de ler ou está começando agora, a Carol recomenda pesquisar e buscar recomendações. Respeitar, né, o isolamento, e uma das coisas que você pode fazer, assim, entrar em universos totalmente diferentes é através da leitura. Então, eu aconselho quem está começando, procure os resumos, procure saber o seu gosto. Tem livros, assim, todos os tipos de gênero, para todos os tipos de gosto. Então, e quando você começa a ler uma coisa que você gosta, quando você percebe, você já tá lá no final, alguma coisa assim, você nem vê o tempo passar. Todo mundo tem um livro de cabeceira, né, por assim dizer. O meu xodózinho é O Pequeno Príncipe. É o livro, assim, que pra onde eu for, por mais que não dá pra levar todos, eu quero levar ele pra ficar comigo. E O Pequeno Príncipe, apesar do título do desenho, né, da aquarela e tal, parecer ser um livro focado para as crianças, eu não acho que seja. Eu acho que ele é um livro para adultos, porque ele é um livro que tem uma linguagem um pouco mais complexa, e eu confesso que até eu tive que ler várias vezes para poder entender algumas partes. Ele é um livro, assim, que tem uma história muito bonita mesmo. Eu acho, assim, que vale totalmente a pena. Ele é um livrinho fininho, mas ele é lindo, é para todas as idades, né? Com uma boa história em mãos, é só se preparar para viajar nas palavras. A leitura, ela traz muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente também. A questão de aprender, desenvolver a imaginação, principalmente. Então, assim, não tem como viajar fisicamente, né, durante a quarentena, é bem difícil. Mas você pode entrar em mundos totalmente diferentes, totalmente incríveis, por assim dizer, através da leitura. Esse período tem sido uma boa oportunidade para desenvolver novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, além de encontrar alternativas de lazer e entretenimento. E nesses casos, a leitura é sempre uma ótima opção. Estamos encerrando a edição desta quinta-feira. Para ter acesso aos conteúdos produzidos pelo Panorama, basta acessar as nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.